Olá, amigos. Queremos tratar agora de um assunto que para nós é muito importante. A universidade como um centro de inovação. Nós conversamos isso no nosso primeiro encontro presencial, mas acho que vale a pena reforçar o assunto, né? Do ponto de vista histórico, as universidades inglesas, né, as grandes universidades inglesas, elas passaram pela Revolução Industrial sem nenhuma contribuição. Na verdade, no início da Revolução Industrial, as aulas ainda eram dadas em muitas disciplinas, em Oxford, Cambridge ou no King's College, eram dadas em latim. E a Revolução Industrial estava correndo, né, nas ruas de Londres, de Liverpool, de Birmingham. Então, na verdade, esse distanciamento entre a universidade e a sociedade no seu sentido amplo, ela deve ser evitada e nós não podemos ter esse luxo, né? Porque a universidade ela é uma ferramenta cara para a sociedade brasileira, extremamente cara. O elemento central aqui é como trazer a universidade, não só para cumprir a sua função precípua de formar pessoas, mas formar pessoas para a sociedade. Esse é o desafio. A questão reside, ao nosso ver, principalmente na inovação, né? Como que a universidade pode sair do casulo onde ela muitas vezes se encontra, de belas teses, belos artigos, mas que ficam ou nas prateleiras, hoje bem mais no disco do computador, né, sem passarem o retorno, né, do investimento feito para a nossa sociedade. Nesse sentido, creio que nós deveríamos nos colocar sempre e com muita atenção, né, no caminho da inovação, no caminho de quebrar a rotina, quebrar o cotidiano, buscar algumas soluções novas. Na nossa primeira aula presencial, nós falamos 3 vícios muito fortes da estrutura universitária brasileira e que, na verdade, não são só da estrutura universitária. Seria até injusto achar que a universidade é que tem essa característica. São vícios da sociedade brasileira. O primeiro, e muito claro, é essa aversão, essa dificuldade com a inovação. Pensar a inovação como sendo alguma coisa excepcional na universidade. Na verdade, a inovação deveria ser, essa sim, né, a meta principal, né, da universidade. E vejam, né, não apenas a inovação como produto, mas a inovação como rotina, como cotidiano. Quer dizer, ou seja, a gente tem que inovar para conseguir alguns produtos. Alguns colegas nossos podem fazer patentes, podem fazer contribuições materiais para a sociedade, né? Mas nós podemos fazer inovação no nosso dia a dia em sala de aula. Inovar no processo pedagógico. Esse talvez seja mais difícil ainda, talvez seja mais fácil fazer um biodigestor, fazer um sistema de coleta diferenciado, seletivo de lixo, né? Não seja tão difícil quanto mudar a rotina de sala de aula. Nós temos que ter esse desafio. Não existe, como tudo na vida, uma fórmula mágica para fazer isso, mas existem princípios. A decisão sua de parar e pensar, eu vou começar um curso com uma turma. Já dei esse curso 2, 3, às vezes 20 vezes, né? O que eu posso fazer diferente nesse curso? Quais são os resultados que eu obtive essas vezes todas que eu dei o curso? Possivelmente foram bons, né? Nós todos somos bons professores, né? Mas como eu posso melhorar esses resultados? O que eu posso incorporar, inclusive, desse imenso universo de novas linguagens, de novas tecnologias, né, de possibilidades imensas que um telefone, por exemplo, hoje nos permite, que já não é mais telefone, né, já é uma máquina multiuso fantástica, né, nos permite trazer para a sala de aula. Esse é o ponto fundamental. Isso precisa partir, né, de um momento antes da gente apanhar a nossa boa e querida bibliografia, a nossa ementa obrigatória, né, o nosso programa que a gente desenvolveu e pensar esse conjunto e dizer assim, como eu posso fazer diferente?
Como eu posso trazer um elemento a mais? Esse é um caminho fundamental. Não é apenas inovar como se eu fosse produzir alguma coisa nova, um equipamento novo. É inovar no meu cotidiano em sala de aula. Acho que isso é um processo que precisa de uma reflexão prévia. Eu já sei que vou dar esse curso, como eu posso dar esse curso diferente? Como eu posso fazê-lo ser ainda melhor do que eu já fiz algumas vezes? Há uma coisa que eu aconselharia, que eu acharia interessante, que nós também falamos na aula presencial e não tivemos lá a grande chance de desenvolver, que é aquilo que eu chamei muito ligeiramente de cultura geral do professor, né? O professor é um especialista, evidentemente. Ninguém pode mais, é só colocar um título lá no Google para ver, vem 25 mil, 100 mil entradas sobre aquele título. Claro que a seleção é ruim, mas dos 25 mil, pelo menos 5 mil são relevantes. Não podemos mais nos especializar mais do que já somos especialistas, né? Então, na verdade, eu acho que está no momento de fazer o caminho inverso. O professor precisa de um tempo para ele, um tempo para ir ao cinema, ir ao teatro, ouvir música, ver televisão e pensar o que desse cotidiano, nem que sejam fragmentos desse cotidiano, podem ser trazidos para a sala de aula. Sem dúvida nenhuma, nossos alunos são, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, são conjuntos de pós-adolescentes, né? Como a gente falou, hoje até adolescentes, né? E não podemos permitir um divórcio, uma separação muito grande entre a nossa própria linguagem e a linguagem desses alunos que estão trabalhando conosco. Eles não são um público. Se eles fossem um público, já seria difícil essa relação, né? Se nós não falamos o mesmo idioma, né? Mas eles são, na verdade, uma equipe, um grupo que está trabalhando junto com a gente, está construindo aquele curso. E ao chegar ao final, a gente tem um produto. Então, mais do que nunca, né, nós devemos tentar nos aproximar o máximo possível. Quais são as músicas que eles escutam, qual é o filme que eles estão vendo, qual é a televisão que eles preferem, né, qual é a conversa que está rolando entre eles, para que talvez, muito possivelmente, a gente pode não gostar da música deles, ou não gostar do cinema que eles gostam, mas de algum fragmento disso ser trazido para a sala de aula, né? Práticas que estão consumadas na TV a cabo, hoje que todo mundo tem acesso, desde seriados sobre médicos idiosincráticos, digamos assim, até questões de segurança, questões de direitos difusos, né, de valores não tangíveis, tudo isso estão em seriados, tudo isso estão em filmes, etc., e mobilizam muito claramente a linguagem dos jovens. Então, na verdade, eu deixaria um convite para vocês aqui, no sentido de, antes de montar o curso do próximo semestre, vocês fazerem uma avaliação do que já foi feito por vocês mesmos, né? Tenho certeza que vocês vão ficar satisfeitos com o trabalho de vocês. Mas a questão é, como eu posso fazer mais, melhor e de uma forma criativa em relação a essas novas linguagens? Essa é a reflexão que eu pediria a vocês. O que está na sociedade que pode entrar no meu curso e servir de ponte de comunicação com os meus alunos? Então, vamos lá? Vamos pensar isso.